professora Shirley gravou um quinto vídeo, ela fez 2 videoaulas. O quinto vídeo é intitulado Currículo Escolar e Currículo do Orkut, desafios para a formação dos jovens brasileiras e brasileiros. A professora Shirley Salles argumenta que, na contemporaneidade, as subjetividades dos jovens são produzidas na interação que eles estabelecem com as tecnologias digitais. Discutindo possíveis conexões entre currículo escolar e currículo do Orkut, a professora mostra que, embora os 2 currículos estejam em permanente comunicação, a escola tenta banir o discurso que, como ela diz, entre aspas, vem de fora, através da proibição do acesso às redes sociais. Essa postura de reação não contribui para que a escola dialogue com as novas subjetividades produzidas pelas novas tecnologias, aumentando o fosso entre a juventude e a escola na contemporaneidade. Então, hoje eu vou falar sobre a minha pesquisa de doutorado, concluída em 2010 na Faculdade de Educação, que teve por objetivo investigar a produção de subjetividades juvenis na interface entre o currículo de uma escola de ensino médio, uma escola pública, e o currículo do Orkut, esse site de relacionamentos. O meu olhar ficou focado na interface entre o currículo escolar e o currículo do Orkut. Eu fiquei atenta aos pontos de contato, ou seja, nos momentos em que os discursos do Orkut estavam na escola e os discursos da escola estavam no Orkut, nos perfis e nas comunidades do Orkut. Então, foi nesse foco, nessa interface, nesse ponto de contato, nessa conexão Orkut-escola, que eu fiquei focada. Subjetividade é, então, um conceito central na minha pesquisa, na minha tese, que é um conceito Foucaultiano de entendimento dos modos de existência, as formas como nós conduzimos as nossas vidas, que são produzidas por meio de vários discursos disponíveis na cultura. Então, esses discursos vão divulgar uma série de condutas nomeadas, classificadas como adequadas, inadequadas, normais, anormais, corretas, incorretas. Então, o discurso vai disponibilizar essas subjetividades que vão estar, então, guiando nossas formas de existência. Então, o que é o ciborgue? Ciborgue é uma categoria analítica que eu utilizo na minha tese para entender esses novos modos de existência, novos modos que estão muito regulados pela intensa conexão que nós temos hoje com as tecnologias digitais. No caso específico da minha pesquisa, eu estou enfocando a juventude ciborgue. O que é a juventude ciborgue? É essa subjetividade produzida na interface dos jovens com as tecnologias digitais, mais especificamente com o Orkut. Então, eu analiso como são disponibilizados modos de existência para que essa juventude se comporte, se conduza de determinada forma, de acordo com o que é divulgado como correto, inadequado, melhor ou pior, no ponto de conexão da escola e do Orkut, nessa interface entre currículo escolar e currículo do Orkut. Um dos elementos constitutivos da subjetividade ciborgue é, sem dúvida, o internetês, essa nova linguagem que é produzida na comunicação via internet. Então, para se comunicar teclando, foi preciso criar uma série de ícones, emoticons, uma série de códigos linguísticos para que essa comunicação acontecesse. Códigos marcados pela transgressão da língua portuguesa, da ortografia, mas também por um certo colorido, uma certa estilização que dá uma nova forma a essa linguagem. Então, o internetês traz isso, essas transgressões da subjetividade ciborgue à língua portuguesa e também todo esse colorido à comunicação teclada. Isso, por um lado, não é só uma marca da subjetividade ciborgue, tanto no aspecto da transgressão como das novas formas de comunicação, mas também atua
para que atua no sentido de desqualificar essa subjetividade ciborgue. Então, hoje, um dos grandes ataques que existe a essa comunicação, a essa ciborgização da juventude, é justamente o internetês, ou seja, essa forma de se comunicar cheia de novos códigos, de novas grafias, tem sido execrada por alguns como uma verdadeira heresia à língua portuguesa. A juventude brasileira hoje está intimamente conectada com o Orkut. É muito difícil você ver algum jovem que não tenha um perfil no Orkut. Existem, mas eles são raros. Embora hoje, atualmente, o Orkut venha perdendo espaço para o Facebook, para outras redes, mas o Orkut ainda é um dos grandes artefatos de contato da juventude com as tecnologias. E ele é, então, bastante utilizado pelos jovens. Na minha pesquisa, a grande maioria dos jovens tinha Orkut, tinha perfil no Orkut e utilizava o Orkut com uma grande regularidade. E o Orkut, ele tem, então, o funcionamento do Orkut, ele permite a construção de perfis, a adesão a algumas comunidades. E essas comunidades, algumas delas vêm tratando de algumas questões da escola. Então, na escola que eu pesquisei, por exemplo, todas as turmas tinham uma comunidade no Orkut e tinha também as comunidades da própria escola, comunidade do Grêmio. Então, escola e Orkut estão intimamente conectados. E também o Orkut entra na escola até por meio do internetês, da linguagem própria. Então, é muito comum na sala de aula você ver um aluno falando af, por exemplo, que é um vocábulo muito próprio da internet que mostra esse descontentamento com alguma questão. Também o noob, que é essa figura meio inexperiente, que também é acionado, que também é divulgado, que também é falado nas aulas, no currículo escolar, e que é uma linguagem própria da internet. Então, os jovens brasileiros, eles estão na escola, estão no Orkut, e na interface entre esses dois artefatos vão se produzindo, vão se conduzindo, vão dobrando sobre si determinadas subjetividades, determinados modos de existência, tanto em relação a gênero, sexualidade, religiosidade, etnia, enfim, várias formas, várias instâncias da sua existência estão sendo produzidas na interface entre esses dois artefatos, currículo escolar e currículo do Orkut. Uma questão que eu analiso na minha tese é a oposição entre escola e Orkut. Então, embora os dois estejam presentes, mutuamente presentes, então, o discurso escolar está no Orkut, o discurso do Orkut está na escola, há uma oposição entre eles. Então, na escola, na maior parte das escolas e também na escola em que eu pesquisei, o Orkut é proibido, ele não é permitido, não é autorizado utilizar o Orkut, acessar o Orkut nos laboratórios de informática, enfim. Acontece que mesmo proibido, ele vai aparecer na escola por meio da transgressão. Então, o ciborgue é essa figura de muita transgressão, né, que não se deixa amarrar pelas regras e pelas fronteiras culturais. Então, a escola tenta banir o Orkut dela, mas mesmo assim, os jovens, por meio dos saberes cibernéticos, conseguem burlar os filtros e conseguem acessar o Orkut na escola. E ainda que não é diretamente o acesso ao site, o que é debatido no Orkut acaba entrando na cena curricular, na cena da escola também. Mas para conseguir utilizar o Orkut na escola, é preciso ter uma boa gama de conhecimentos cibernéticos. Não é qualquer jovem que é capaz de burlar os filtros que a escola impõe para proibir o Orkut. Isso me leva a afirmar que existem diferentes graus de ciborgização, diferentes graus de utilização desses saberes da internet, da cibernética, que vão possibilitar diferentes formas de atuação, tanto na escola, quanto nos laboratórios de informática, quanto no próprio ciberespaço. Além disso, é preciso dizer que a escola entra com força no Orkut. Então, embora o Orkut às vezes seja definido como uma instância apenas de ludicidade, de zoação, de brincadeira, de diversão, a escola está lá muito presente. Então, é muito comum nas comunidades das turmas que eu observei
discussão sobre trabalho, sobre provas, sobre conteúdo, sobre aulas. Então, o Orkut está intensivamente permeado pelo discurso do currículo escolar. Para concluir, o que eu argumento na tese, então, é que a juventude ela é hoje produzida na interface de vários discursos. Mas o caso que mais me interessou, que é a interface entre o currículo escolar e o currículo do Orkut, vem produzindo, então, diversas maneiras da juventude se conduzir, da juventude se posicionar nos mais diferentes termos, em relação à própria idade, à geração, gênero, sexualidade, etnia, religiosidade, como eu já mencionei aqui. Esses aspectos, então, eu analisei na minha tese e estão disponíveis para que a gente possa dialogar, continuar essa conversa na comunidade que eu criei, chamada Juventude Ciborgue, uma comunidade do Orkut, onde eu postei a maior parte das conclusões do meu trabalho de pesquisa. Então, fica aqui o convite para que vocês acessem e participem das discussões que estão lá na comunidade Juventude Ciborgue do Orkut e também que proponham outros debates, outras discussões acerca dessa conexão entre jovem, escola e Orkut.